Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 1º de setembro. Jeremias, capítulo 38. Jeremias é lançado no calabouço. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei, morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. Então eles achavam que Jeremias estava falando da parte dele e não da parte de Deus. Então eles não aceitaram a mensagem que o profeta entregou, que eles deveriam se submeter ao rei da Babilônia. Eles não concordaram. Comentário meu. E disse o rei Zedequias, eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Observem bem, eu tenho falado do sofrimento do profeta Jeremias. Agora ele foi lançado num calabouço com lama. Seguindo a mensagem, a leitura. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo, ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria. E tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas embocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias, dizendo, põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas, e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias, pergunto-te uma coisa, não me encubras nada.
Disse Jeremias a Zedequias, : se eu tá declarar com certeza, não me matarás? E, aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias, : assim diz o Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Então agora o rei Zedequias está conversando com o profeta Jeremias. Eu vou repetir o versículo 15 e 16 do capítulo 38 de Jeremias. Disse Jeremias a Zedequias, : se eu tá declarar com certeza, não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo, : vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias, : assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, : se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Então disse o rei Zedequias a Jeremias, : receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias, : não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão, : os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, e agora que se atolaram os teus pés na lama, eles voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia serás preso, e esta cidade ele queimará. Então disse Zedequias a Jeremias, : ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E, quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem, : declara-nos agora o que disseste ao rei. Não nolo encubras, e não te mataremos. E disserem também, : que disse o rei? Então lhes dirás, : eu lancei a minha súplica diante do rei para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias e interrogando-o, declarou-lhes conforme todas estas palavras que o rei lhe havia ordenado. E o deixaram, porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. E ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. Capítulo 39.
No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, então e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Então o nome é Nebuzaradã, nome difícil, mas consegui falar. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo, : Toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, ordenou a Nebuzasban, Rabi-Saris, Nergal, Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo, : Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, : Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal, e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias fica em Mispa,
com Gedalias. Capítulo 40 do profeta Jeremias. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias, no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedecestes a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas, se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vás para ali vai. Então ele mandou que Jeremias escolhesse. Eles não iam fazer nenhum mal para o profeta Jeremias. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa. E eram, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de um Maacatita, eles e os seus homens. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo, não temais servir aos caldeus, ficai na terra, e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós. E vós recolhei o vinho e as frutas de verão, e o azeite, e metei-os nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram-lhe, bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida, mas não lhes deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispa, dizendo,
Irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, e todo Judá que se tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá, : Não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Amém? Você ouviu a leitura do dia 1º de setembro, você ouviu a leitura dos capítulos 38, 39 e 40 do livro do profeta Jeremias. Eu sugiro que você continue ouvindo esta leitura até o final do livro do profeta Jeremias. Eu vejo tanto sofrimento na vida desse profeta que eu fico pensando, meu Deus, como nós somos tão fracos, com tão pouco, nós às vezes queremos desistir. Mas o profeta Jeremias foi até o final do seu ministério profético, passando muitas provações, muitos sofrimentos, mas ele, o tempo inteiro, ele falou o que Deus o mandou falar. O livro do profeta Jeremias tem 52 capítulos e 1.364 versículos. Se você está acompanhando a leitura desde o início, você já ouviu até o capítulo 40. Deus te abençoe. Eu espero você na próxima gravação, se assim você desejar. Muito obrigada por ouvir a gravação por Neuza Baldini. Hoje são 29 de outubro de 2020. Não sei quando você vai ouvir. Se Jesus não voltar hoje, ou daqui a pouco, ou quem sabe na manhã, não sabemos. Mas se a igreja não foi arrebatada e você está vivo ou viva, compartilhe essa leitura. Nos ajude a distribuir, a semear, a espalhar, a anunciar a palavra de Deus através da internet. Este meio tão importante, esse meio de comunicação, quando bem usado, é uma bênção. Lamentavelmente, muitos usam para o mal, mas nós usamos para o bem. Deus te abençoe. Um grande abraço. Obrigada por ouvir Neuza Baldini e até a próxima.